Bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu, antes que me esqueça, já quero relembrar que amanhã começa, dia 15 até 17 de maio, o acampamento aqui mariano, aqui na Canção Nova, com a presença do Padre Paulo Ricardo, a minha presença, outras pessoas que vão estar aqui também, da Canção Nova, e uma presença especial que é do Dr. Scott Hahn, que deve estar chegando aqui amanhã, se Deus quiser, para participar. Eu estou recebendo aqui uma informação da loja da Canção Nova que os 4 livros do Scott Hahn que estão aqui sendo vendidos na Canção Nova, Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele conta a conversão dele, da esposa dele, a senhora Kimberly, que também escreve livros maravilhosos, né? Este livro, que no inglês se chama Sweet Rome Sweet, né? Doce Roma, o Razões para Crer, que é uma apologética católica, por que nós somos católicos, por que nós acreditamos, né? É mais ou menos parecido com o meu livro, Porque Sou Católico, só que numa versão bem modificada. Salve Santa Rainha, um livro sobre Nossa Senhora, ele vai fazer uma palestra sobre a Virgem Maria, porque é acampamento mariano, né? E o Banquete do Cordeiro, que ele diz que é a missa, né, segundo um convertido, né? Então, esses livros, a loja me informa aqui, que estão sendo vendidos até domingo com desconto de 10%. Então, também pelo site, é só entrar no site loja.cançãonova.com, que você também pode adquirir. Todo esse trabalho da Canção Nova, todo esse esforço, é para trazer isso para a gente. Inclusive, eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante. Esse livro, Vivi com um Santo, escrito pelo cardeal, hoje cardeal de Cracóvia, Stanislau Dziwisz, que foi durante cerca de 40 anos secretário particular do Papa João Paulo II. Que beleza! Aqui ele diz exatamente assim: vivi ao lado de um santo, ou pelo menos durante quase 40 anos vi de perto a santidade, todos os dias, como sempre pensei que deveria ser, né? O cardeal Stanislau, nasceu em 1939, foi ordenado sacerdote pelo Karol Wojtyła, na época bispo, em 1963, foi seu secretário pessoal durante aí 40 anos, hoje é cardeal arcebispo de Cracóvia. Um depoimento realmente extraordinário sobre a vida desse grande santo João. Também aí à venda na Canção Nova. A Canção Nova, então, tem os seus recursos levantados com as contribuições dos telespectadores, e eu peço de todo o coração, ajude a Canção Nova. Olha, uma televisão que fica 24 horas no ar, sem propaganda, sem comerciais, sem ajuda governamental, não é uma ONG, não é nada. E olha, a Canção Nova gasta por mês cerca de 25 milhões de reais. Se você for ver quanto gasta as outras televisões, você vai ver que passa de 100, 200 milhões. Tá? Procura saber quanto gasta aí uma Globo, Record, SBT, Bandeirantes, você vai ver que não fica por menos de 100, 200 milhões. Então, é um verdadeiro milagre que a Canção Nova faz, com o pouco que sai do nosso bolso aqui e vai para a Canção Nova, entende? E agora, é uma ginástica. Por exemplo, quando a campanha não fecha 100%, eu preciso entender isso, eu preciso falar isso, porque eu participo do Conselho da Canção Nova, da Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da Canção Nova, né? Quando a campanha não fecha, chegou só em 80%, faltaram 20%. Olha, 20% de 25 milhões, quanto é que dá? 2 vezes 25, são 5 milhões. Então, a Canção Nova tem que buscar esse dinheiro aonde? No banco, pagando juro bancário. Estão entendendo? Senão a máquina para, senão a televisão sai do ar. É por isso que... E o Padre Jonas não abre mão de ser assim. Porque quando ele começou a Rádio Canção Nova, e eu já estava aqui, acompanho o Padre Jonas há 40 anos, o senhor Jonas disse, ou o povo mantém essa obra, o povo católico mantém essa obra, a rádio, na época era a rádio, ou a rádio não vai existir. E a rádio cresceu e gerou a televisão, e a televisão gerou as casas de missão no mundo inteiro, está aí, né? Deus faz o milagre quando a gente entrega o coração para Ele, né? Agora, a providência divina age por nós, ela não vem aqui diretamente, age pelas causas segundas, ensina a teologia.
Muito bem, o que mais que eu preciso mostrar aqui? Preciso mostrar esse livro. Eu tinha lançado um livro para criança, histórias que o vovô conta. Pediam para escrever, professor, escreva um livro para criança, mas eu não sei falar de teologia para criança, eu não sou. Aí lembrei que eu contar muita história para os meus filhos, meus netos, então eu fiz um livro de historinha. Mas aí gostaram tanto que pediram para fazer um segundo, né? Aí, como não coube tudo aqui, aí fizemos um segundo, né? Histórias que o vovô... São histórias, mas histórias assim que tem um fundo moral, um fundo catequético, um fundo de formação para a criança, né? E com alguns desenhos para a criança até pintar, se quiser, um pouco de atividade lúdica, mas sempre trazendo um fundo assim, de formação. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre as aparições de Fátima. Pode passar. A quem abraçar o quê? A devoção ao Imaculado Coração de Maria, está falando Nossa Senhora para as crianças. A quem abraçar, prometa a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Vejam, gente, a igreja acredita nas revelações de Fátima, entende? Então, é muito importante, a gente, não é à toa que, depois da Páscoa, né, a igreja celebra várias festas importantes, né? Depois que celebra a Santíssima Trindade, celebra Corpus Christi, aí celebra Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria. Festa litúrgica, né? O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Os santos falam muito isso. Todos os santos falam isso. O caminho para o coração de Jesus é através de Maria. Os santos doutores, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, São Boaventura, dizem assim: a maior graça que a terra recebeu do céu foi Jesus, e Jesus veio por Maria. São Bernardo dizia, é o aqueduto de Deus, o aqueduto das graças. Então, São Bernardo, doutor da igreja também, e muitos dizem, todas as graças vêm através de Maria, medianeira das graças. E é o caminho também para se chegar até Jesus. Ela não é a Salvadora, o Salvador é só Jesus, mas ela nos leva a Jesus. Por isso que Jesus nos deu aos pés da cruz, né? Pode passar. As crianças tiveram aí uma visão, numa dessas aparições. E que visão eles tiveram? Eles tiveram a visão do inferno, eles tiveram várias visões. Uma delas foi esta aqui. Viram Nossa Senhora, e na palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que pareciam estar nele cravados. Era a imagem do Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, querendo reparação. Que pecados estes? Depois Nossa Senhora pediu aquela devoção dos 5 primeiros sábados. Muita gente faz, né? Os 5 primeiros sábados de cada mês, Nossa Senhora pediu, né, que a pessoa reze o terço, depois medite os mistérios do Santo Rosário. Durante os 5 primeiros, os portugueses fazem isso. O Santuário Mariano de Fátima, em Portugal, eu estive lá num destes primeiros sábados. O povo português superlota o Santuário de Fátima nos 5 primeiros sábados de cada mês. Nossa Senhora pediu. Por que ela pediu 5? Para reparar as 5 grandes ofensas que ela recebe dos homens. Quais são as 5 grandes ofensas? As pessoas que negam que ela é mãe de Deus, as pessoas que negam que ela é virgem, as pessoas que negam que ela é imaculada, as pessoas que negam que ela é assunta ao céu de corpo alma, as pessoas que negam que ela é medianeira das graças. Então, isso ofende o coração dela. Ela mostrou para as crianças um coração transpassado de espinhos, né? E pediu essa reparação. Pode passar. Terceira aparição, dia 13 de julho. Né? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, a Nossa Senhora dizendo para as crianças, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Vejam, gente, Nossa Senhora pede o terço, pediu lá em Lourdes, todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede o terço. É impressionante. O terço realmente é uma oração
simples, que qualquer pessoa simples aprende a rezar, e que é uma oração cristocêntrica. A gente pensa que o terço é uma oração mariana. Não é uma oração mariana, é uma oração cristocêntrica. Naquela encíclica que o Papa João Paulo II escreveu sobre o rosário, ele diz assim: qual é a palavra que está no meio da Ave Maria? A palavra Jesus. O Papa diz: a Ave Maria gira, como uma porta gira em torno de uma dobradiça, em torno da palavra Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Você repete 50 vezes isso no terço. Então, é uma oração focada em Jesus. Você contempla os mistérios de Jesus com Nossa Senhora, pedindo a ela a sua intercessão. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. O que a mãe de Deus pede a Deus que Deus não dá? Qual é a segunda parte da Ave Maria? Santa Maria, Mãe de Deus, Theotokos. O Concílio de Éfeso, em 431, colocou como dogma de fé, Mãe de Deus. Ora, o que a Mãe de Deus não pode? Pode tudo. As bodas de Caná. Então, a Ave Maria é uma oração poderosíssima. E o terço inteiro, né? Nossa Senhora disse para as crianças: não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a reza do terço não possa resolver. E eu falo isso com muito gosto, sabe por quê? Porque com 5 anos de idade eu aprendi a rezar o terço no colo da minha mãe. E nunca na minha vida deixei de rezar o terço. E a minha mãe rezava todo dia às 6 horas da tarde. E ela era sagrada, era 6 da tarde mesmo. Levava nós 8 filhos para o quarto, 9 filhos para o quarto, e ali rezava o texto, cada um puxava um mistério, mesmo os pequenininhos brincando, bagunçando, rezava, e meu pai junto. Nunca na nossa vida eu vi um dia de desespero, eu vi um dia de angústia, eu vi um dia sem paz na nossa casa, com todos os problemas que toda família tem, né? Toda família, principalmente família grande, né? Pode passar. Nossa Senhora pediu para eles, as crianças, se sacrificarem pelos pecadores. Eu acho isso muito interessante. E dizerem muitas vezes, em especial, sempre que fizerem algum sacrifício, dizerem essa oração. Passa aí a oração. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Veja, Jesus pediu para as crianças, né, o sofrimento de vocês, as angústias, ofereçam a Deus pela salvação dos pecadores. É uma lição para nós. Todos nós temos as nossas cruzes, ninguém escapa de sofrimento. O Salmo 30, versículo 20, eu gosto muito dessa citação, o Salmo 30, versículo 20 diz assim: são muitas as provações do justo, mas de todas as livra o Senhor. Você fica livre de uma provação, vem outra, fica livre e vem outra, fica livre e vem outra, né? Então, qual é a melhor maneira de a gente viver essas provações? Primeiro, viver na fé. Segundo, viver oferecendo a Deus, né, como ela fala aqui, pela conversão dos pecadores. O santo diz o seguinte, né, esse dia mesmo eu li São Pedro Julião Eimar, ele diz assim: não tem nada que agrade mais a Deus do que você salvar uma alma. Não tem. O próprio Jesus disse, não é? Haverá mais alegria no céu, entre os anjos de Deus, festa no céu, por um pecador que se converte, mais do que por 99. Então, e o que faz um pecador se converter? É a nossa oração por ele e também a evangelização, né, por ele. É aquilo que a igreja chama de alavanca. A alavanca. O Arquimedes, aquele físico lá de 200 anos antes de Cristo, disse assim: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E é mesmo, né? Quando você pega uma alavanca, você tem um ponto de apoio, você levanta um peso muito grande. Isso é físico, né? Quem sabe físicas entende por quê. Então, a oração, o sacrifício por alguém que sofre, é essa alavanca que faz a pessoa se converter. Eu me lembro que
nas vezes que eu participei de encontro de jovem, cursinho de cristandade, vinha lá o momento que alguém lia as alavancas. Então, o coordenador pegava aquele monte de papel e lia lá, fulano de tal, oferece um terço pelas pessoas que estão fazendo o cursilho, para se encontrarem com Deus. O outro oferece um jejum, o outro oferece não sei o quê. Achava aquilo maravilhoso. É a comunhão dos santos. Um bem que eu faço, eu posso oferecer para você, você pode oferecer para mim, porque há um intercâmbio de graças no corpo de Cristo. Então, a senhora pede para as crianças. Meu Deus, né? Se o nosso sacrifício de adulto vale para Deus, imagina o de criança. Né? Pode passar. Maria revela a primeira parte do segredo de Fátima. A primeira parte, então aí está aquela questão dos segredos, né? Nossa Senhora colocou algumas coisas em segredo, mas autorizou que 2 partes fossem reveladas. A terceira parte não, ficasse com o Papa. E os papas não quiseram revelar. O único Papa que quis revelar foi João Paulo II, no ano 2000, porque o Papa João Paulo II entendeu que tinha a ver com ele, aquele atentado que ele sofreu. Né? Porque o terceiro segredo fala daquele homem de branco, aquele sacerdote de branco baleado. Ele entendeu que... Né? Bom, então a visão... primeiro tiveram uma visão do inferno, a senhora mostrou para as crianças que o inferno não existe. Eles tiveram uma visão. A segunda parte do segredo, o anúncio do castigo e dos meios para evitá-los. Né? Depois, na quarta aparição, 15 de agosto, no último mês, ela diz, farei o milagre para que todos acreditem, né? Prometeu a vida. Foi aquele milagre do sol, que muitas pessoas testemunharam. Na última aparição, houve realmente uma manifestação completamente anormal do sol, e que as crianças disseram que foi o sinal que Nossa Senhora colocou para que o povo acreditasse. Uma coisa que ela disse nessa aparição: rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze, peça por elas. Aí, então, uma mensagem que a igreja leva em consideração. Nós rezamos por aqueles que estão longe de Deus, não querem saber de Deus, estão vivendo no pecado, e oferecer sacrifício por eles. E não precisa a gente procurar sacrifício, não, sabe? O sacrifício vem, bate na porta da gente, né? Todos nós, né? Todos nós. É o nosso trabalho de cada dia, é o nosso cansaço, são as nossas preocupações, sabe? Fazer de tudo isso uma oferta a Deus, pela conversão dos pecadores. Está aí uma grande lição de Fátima. Pode passar. Quinta aparição, 13 de setembro. Continuem a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Né? Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus, para abençoar o mundo. Então, na aparição, além dela, apareceram essas outras personagens que Nossa Senhora disse. Pode passar. Deus está contente com o vosso sacrifício, mas não quer que durmais com a corda, o cilício, né? Que é um instrumento de penitência, né? Espécie de uma corda pontiaguda, né? Trazei-a só durante o dia, mas não dormir com o cilício. As crianças usavam cilício durante o dia, mas Nossa Senhora diz, à noite não, à noite vocês tiram. Pode passar. Sexta e última aparição, 13 de outubro de 1917, quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Por isso que a minha avó contou para o meu pai que era menino, e meu pai depois contou para a gente que não era menino. Nossa Senhora disse, a guerra vai acabar, e acabou. Né? Agora, uma coisa interessante, façam aqui uma capela. Esse detalhe é interessante nas aparições. Todos os lugares que Nossa Senhora aparece, se não tem uma capela, ela pede para construir uma capela. Isso foi aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ela não pediu, mas as pessoas intuíram. Tanto é que tem a grande basílica hoje, que começou com uma capelinha pequenininha em Aparecida. Isso foi em Fátima, isso foi em Lourdes. Né? Por quê?
Porque Nossa Senhora sabe, onde tem uma capela, o povo vem rezar, e o povo vem rezar, ela abençoa. Essa lógica de sempre Nossa Senhora pedir uma capela aí para as pessoas. O que mais? Pedidos. Muitas pessoas fazem um pedido para Nossa Senhora, olha, cura meu pai, cura não sei quem. Nossa Senhora deu a seguinte resposta para as crianças: uns, sim, serão curados, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Ela deu essa resposta para as crianças. Alguns vão ficar curados, sim. Porque na última aparição tinha cerca de 70 mil pessoas lá no local das aparições. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. E aí, a grande mensagem que ela deixou: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Porque Nossa Senhora tinha dito, aqui não está colocado ali, eu coloquei um pouco mais aqui, mas Nossa Senhora tinha dito o seguinte, que a Rússia ia ser a desgraça do mundo, depois da guerra. E realmente foi, depois da Segunda Guerra, né? Depois do nazismo, nós tivemos o comunismo. E Nossa Senhora colocou muitas coisas interessantes aí sobre isso. Você tem mais algum slide ou terminou aí? Acabou? Então, eu queria aqui colocar mais alguns dados que não estão ali, mas que são muito interessantes. Por exemplo, o Papa São João Paulo II consagrou a Rússia e o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria e beatificou Jacinto e Francisco no ano 2000, com a presença da irmã Lúcia, que depois faleceu no ano 2005. Por quê? Porque Nossa Senhora pediu para as crianças que o Papa consagrasse o mundo e a Rússia ao coração imaculado dela. Senão, a Rússia ia espalhar seus erros pelo mundo. E olha, espalhou. Claro, todo mundo sabe, depois de 1917, houve a Revolução Russa, a Revolução Bolchevista, e a Rússia encampou todos aqueles países satélites e transformou todos em países comunistas. Bulgária, Romênia, Checoslováquia, Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, todos se tornaram satélites comunistas da Rússia. Depois de 1989, o muro de Berlim caiu, isso acabou, por intercessão de Nossa Senhora. A irmã Lúcia confirmou pessoalmente que esse ato, ou seja, a consagração que o Papa João Paulo II fez do mundo e a Rússia ao coração de Nossa Senhora, esse ato solene universal de consagração correspondia àquilo que Nossa Senhora queria. A irmã Lúcia disse exatamente essas palavras aqui: sim, está feito como Nossa Senhora pediu. Desde o dia 25 de março de 1984, né, está na carta que ela entregou para o Papa, datada de 8 de novembro de 1989. Por isso, qualquer discussão e ulterior petição não tem fundamento. Por que eu estou lendo isso daqui? Porque de vez em quando eu recebo algum e-mail de pessoas dizendo assim, não, mas ainda falta uma parte do terceiro segredo para revelar. Tem coisa escondida que o Vaticano não revelou. Não é verdade. E eu aqui queria dar um testemunho pessoal meu. Eu estive em Portugal, depois que o Papa revelou o segredo, foi revelado no ano 2000, eu tive mais ou menos no ano 2000, foi depois que a irmã Lúcia tinha morrido. Ela morreu em 2005, acho que foi 2006. E eu conheci uma doutora, lá em Portugal, chamada doutora Branca, que cuidou da irmã Lúcia até ela morrer. Foi a médica dela. E a doutora Branca acompanhava a Canção Nova. E eu fui pregar um retiro lá da Canção Nova, em Fátima. E a doutora Branca pediu às meninas lá da Canção Nova que queria conversar comigo, porque assistia a Escola da Fé e etc. E só que ela morava em Coimbra, eu estava em Fátima. Então, as pessoas, alguém lá de Fátima me levou a Coimbra, eu fui ao consultório dela, inclusive, conversei com a doutora Branca, e uma pergunta que eu fiz da doutora Branca foi o seguinte: a senhora cuidou da irmã Lúcia até ela morrer? Sim, fui médica dela até a morte dela em 2005. Aí eu perguntei para a doutora Branca, a irmã Lúcia lhe disse alguma vez sobre o segredo, o terceiro segredo?
se foi tudo revelado, se ainda tinha mais alguma coisa. Ela disse: a irmã Lúcia me disse que foi tudo revelado. Eu ouvi isso da boca da doutora Branca. De repente, a doutora Branca pode até estar assistindo esse programa, porque ela está lá em Portugal. Tratou da irmã Lúcia até. Então, foi tudo revelado. Eu quero, inclusive, aqui, explicar, ler algumas coisas, porque o que o Papa João Paulo II fez? O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele mandou que a Congregação da Fé do Vaticano, cujo chefe, cujo prefeito era o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, mandou que fosse conversar com a irmã Lúcia para fazer a interpretação do segredo. Então, a Congregação da Fé foi até a irmã Lúcia, levou a interpretação do segredo feito pelo Papa Bento XVI, que era cardeal, e a irmã Lúcia concordou com tudo. E disse essas palavras: a mim coube receber o segredo, a igreja cabe interpretar. Olha que coisa interessante, porque o segredo ele é simbólico, ele não é uma coisa assim, no dia tal vai acontecer, não, é uma coisa assim, Deus fala meio, né, por imagens, que precisam ser interpretadas. Então a irmã Lúcia disse: é isto mesmo, concordo com essa interpretação que foi dada pelo Vaticano. Aí o Papa então mandou revelar o segredo no ano 2000. Bom, eu queria colocar aqui algumas coisas mais. Por exemplo, a irmã Lúcia disse que tal interpretação corresponde àquilo que ela mesma tinha sentido e que, pela sua parte, reconhecia essa interpretação da igreja como correta. Tá? A primeira e a segunda parte do segredo dizem respeito antes à mais pavorosa visão do inferno, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que eu já falei, à Segunda Guerra Mundial, que aconteceria, e depois ao prenúncio dos danos imensos que a Rússia, com a sua defecção da fé cristã e adesão ao totalitarismo comunista, haveria de causar à humanidade. A terceira parte do segredo refere-se às palavras de Nossa Senhora: se a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. E realmente aconteceu. Quem acompanhou os 70 anos do comunismo, desde 1917 até 1989, quando ele desabou, quantas nações aí foram destruídas? Já citei o nome delas. Então, isso faz parte da revelação do segredo. Bom, vamos fazer mais um intervalo, está na hora, né, Fernanda? Se houver tempo, eu vou responder algumas perguntas que estão chegando aqui, se houver tempo. Se não houver, paciência. Vamos ao intervalo.